Também já estou ficando cansado disso. Na verdade, estou até um pouco preocupado, cara, porque eu tô na dúvida, assim, se a gente vai voltar cedo. Eu tinha uma perspectiva de volta às aulas presenciais logo, né? Previ que em julho a gente ia voltar. Já não estou com tanta perspectiva mais, entendeu? Porque tem estado aí que está voltando e estão voltando atrás aí, bom, cheio de limitação, não sei se a gente vai ter condições de voltar 100%. Aí outra informação também, não sei se vocês estão sabendo, ah, ah, vai ter uma parada de férias, tá? Vai ter uma parada de férias agora em setembro. Ainda bem que a gente vai terminar a parte teórica antes. Não sei se vocês estão sabendo aí, no período de... São 12 dias, no período de 14 a 25, né? Eu acho que é 14 a 25 de setembro. Isso aí, 14 a 25 de setembro tem uma parada. Ainda bem que a gente vai terminar bem antes disso aí, para não ficar um break aí sem sentido, né? Mas eu acho que eles colocaram isso baseado mais ou menos no que todo mundo vai concluir, né? Então acho que todo mundo aí, todas as disciplinas vão concluir antes disso. Bom, eu vou, então, a gente vai começar aqui a falar um pouquinho, né? Eu vou, na verdade, falar só de alguns aspectos introdutórios desse assunto aí, tá? Porque esse assunto, ele é bem amplo, que é um assunto que está dentro da fisicoquímica, que a gente chama, né? É bem amplo esse tópico. Mas a gente vai aqui, na ementa, né, da disciplina de vocês, é só parte mesmo introdutória, né? Sobre cinética química, que é o último tópico aí. Cinética química, o nome lembra muito, né, um tópico que vocês estudam, né, na física, né, que é a cinemática, né? O que a cinemática estuda? A cinemática da física 1, né, estuda movimento, né, estudo do movimento dos corpos, não é isso? Aqui não seria corpos, mas é o movimento, ou seja, a velocidade, né, que a gente estuda, a velocidade das reações, né? A velocidade das reações químicas. E não só a velocidade como medir a velocidade das reações, mas também quais são os fatores que influenciam na velocidade de uma reação, né? Quais seriam os fatores que influenciam a velocidade da reação. Então, esse tópico chamado cinética química está preocupado com essas duas questões aí. O cálculo de velocidade e os fatores, né? E os fatores que alteram a velocidade de uma reação. Como eu disse, a gente vai falar só da parte mais introdutória, né, desse tópico aí, que está dentro dos capítulos lá do livro que eu indiquei para vocês. Bom, por que se estuda cinética química, né? Bom, primeiro se estuda cinética química para vários fatores, para várias situações práticas. Primeiro, às vezes você quer diminuir a velocidade de uma reação química, né? E como é que você faz para diminuir a velocidade de uma reação química? Para diminuir a velocidade de uma reação química existem formas de você fazer isso. Mas para que diminuir a velocidade de uma reação química? Qual o objetivo, né? O objetivo é que algumas vezes a velocidade da que a reação ocorre pode prejudicar, de certa forma, aspectos econômicos, inclusive, né? Aí eu estou mostrando, né, uma reação química que é muito lenta, né, que é a oxidação, né, a corrosão do ferro, né, que a gente já, de certa forma, tem a ver com o assunto anterior, que é a eletroquímica, né. Eu só abrir aqui meu celular rapidinho, que eu tô sem... Caiu aqui, não sei se caiu para vocês aí. Vocês estão me ouvindo bem?
Tá bem, fica tranquilo. Beleza, obrigado. É porque meu celular aqui caiu a conexão. Então, por exemplo, né, a oxidação aí, né, a oxidação do ferro é uma reação muito lenta, né, que demora anos para acontecer e depende de muitas situações, né, principalmente umidade do ar, né, depende se esse material está protegido ou não, enfim. Aqui eu tenho uma outra reação que é muito lenta também, né, que é a fermentação da uva para produzir o vinho, não é isso? A glicose, ela é transformada em etanol, né? Um processo chamado de fermentação. E esse processo de fermentação acontece numa velocidade, né, de reação, que pode ser diminuída ou aumentada dependendo das condições que eu opere essa reação. Né? E aí a gente já começa a ter a reação rápida, por exemplo, né, quando você corta, né, um fruto, né, principalmente uma maçã, é muito perceptível isso, tempos depois, né, minutos depois, você observa o fruto escurecer, né? Isso é causado pela oxidação dessas substâncias aqui, ó, chamado de hidroquinona. Né? Essas substâncias, aliás, são substâncias fenólicas, são substâncias presentes na constituição lá do fruto, né? Na presença do oxigênio atmosférico, elas se convertem nessa substância aqui, ó, que são cetonas, né? Que tem colorações escuras. Essa reação é relativamente rápida, né? A queima de um fósforo também, né? A queima do fósforo é uma reação muito rápida, né? Muito rápida. A decomposição, né, do peróxido de hidrogênio, né? A água oxigenada, quando a gente coloca numa ferida, por exemplo, ali acontece uma reação muito rápida, né? Que é a decomposição do H2O2 em oxigênio, né? Ali tem uma função que é de oxigenar o machucado e aí evitar né, que bactérias proliferem ali naquele ambiente, né? Porque se eu tenho se é rico em oxigênio, algumas bactérias não sobrevivem. E uma reação ultra rápida, né? Uma reação ultra rápida. Uma reação ultra rápida foi o que aconteceu lá em Beirute, né? Aquela bomba que explodiu lá. Opa. Mas aqui também tem um exemplo de uma reação ultra rápida, que seria o acionamento, né, de um airbag, né? O airbag tem qual função? De proteção, mas o que tem dentro de um airbag? Dentro de um airbag, basicamente, tem essa substância aqui, ó, chamado azoto de sódio, o azoteto de sódio, combinado com óxido de ferro. Né? A reação desses dois caras, dessas duas substâncias, basicamente elas acontecem quando ocorre um impacto, né? E, obviamente ali quando ocorre um impacto, eu tenho sensores, né, que captam essa informação, né? Sensores que são sensíveis ao impacto, e aí aciona o airbag. Dentro do airbag tem compartimentos, e nesses compartimentos eu tenho essas duas substâncias que entram em contato, ocorre a reação dessas duas substâncias e gera esses produtos. Principalmente esse produto aqui que é o objetivo, né? Que é o nitrogênio gasoso. O nitrogênio gasoso, então, vai fazer com que o airbag encha, né, de forma bem rápida para amortecer ali o impacto da batida ali naquele caso, né? Então, essa reação tem que acontecer muito rápida, né? Lógico, se acontecer minutos depois do acidente, não faz sentido nenhum ter um airbag. Bom, então, eu tenho aí situações nas quais eu tenho reações muito lentas, reações médias, reações muito rápidas. E como que eu faço para medir a velocidade de uma reação, né? Como é que eu calculo a velocidade de uma reação química? Então, a gente vai usar aqui os conceitos da cinemática, né? Para sair de Cachoeiro para Marataízes, né? Por exemplo,
você percorre uma distância aí, média aí de 40 quilômetros, não é isso? Sei lá, mais ou menos, nem lembro quantos quilômetros são, mas supondo que seja 40 quilômetros. E você gasta um tempo, obviamente, para viajar de Cachoeira até Marataízes, né? Como é que a gente calcula a velocidade, né? A velocidade entre que você precisa percorrer de Cachoeira a Marataízes, né, para atingir, né, num tempo determinado. Como é que a gente faz esse cálculo mesmo? Da velocidade na cinemática? Alguém me ajuda aí? Pode falar. Velocidade média, que a gente chama, não é isso? Como é que a gente calcula a velocidade média? Eu acho que eu tô sem o coisinho aqui, peraí. Pode ser que tenha colocado aí no chat aí, eu não tô acompanhando. Mas como é que eu faço para calcular a velocidade média, né? A velocidade média, ela é calculada, né, através da variação aqui, né, do espaço percorrido, né? Isso aí. Variação do espaço percorrido pela variação do tempo, né? Isso a gente chama de velocidade média. Velocidade média. O que é velocidade média? É uma velocidade considerando todas as velocidades instantâneas, né? Você andou por um intervalo de tempo a 100 km por hora, outro você andou a 80, outro você andou a 40, outro você andou a 20, e você tem uma média, né, que chama de velocidade média. Basicamente, a velocidade média é o espaço percorrido pelo tempo. Aí eu escrevi por cima ali, mas tudo bem, né? Se eu quero a velocidade instantânea, né? Como é que a gente calcula a velocidade instantânea mesmo? Isso aí vocês devem estar sabendo já, né? Como é que faz isso, né? É derivada da distância, pela derivada do Isso tempo. aí, né? A velocidade instantânea é calculada com base no limite, né? É o limite, né, do espaço percorrido pelo tempo, não é isso? Quando o ΔT tende para zero, não é isso? Ou, em outras palavras, né, a velocidade instantânea é a derivada do espaço percorrido pelo tempo, né? A derivada do espaço percorrido pelo tempo. Muito bem. Isso se aplica à química, mesma coisa, né? A mesma ideia. Só que ao invés de ser espaço percorrido, numa reação química, o que a gente tem? Numa reação química, a gente tem consumo e produção de algum componente da reação. No caso de reagentes, são os reagentes que são consumidos e os produtos eles são produzidos durante uma reação química. Então, a velocidade média, né, de uma reação química, ela é calculada com base na variação de uma quantidade pelo tempo. Né? Então, aqui isso trocou o espaço percorrido por quantidade, né? E aqui quantidade pode ser o quê? Bom, quantidade pode ser mol, quantidade pode ser grama, quantidade pode ser mol por litro, né? E o tempo aqui pode ser minuto, pode ser segundo, pode ser hora e assim por diante. Né? De modo que eu tenho uma velocidade média que é expressa, então, a quantidade pelo tempo, né, que aconteceu aquele processo. Não é isso? Quanto maior a velocidade, significa que mais rápida, obviamente, é a reação química, né? De maneira semelhante, se eu quero, né, a velocidade instantânea dessa reação química, né, a gente calcula o limite, né, da quantidade pelo tempo, quando o tempo, né, o ΔT, né, a variação do tempo, tender para um valor bem pequenininho, né, o próximo de zero. Não é isso? Isso é a derivada, né, da quantidade pelo tempo. Seria basicamente isso. Ok? Alguma pergunta aí? Tranquilo, né? Então, para ilustrar isso, para calcular essa velocidade média,
eu vou aqui colocar um experimento, né? Na sala de aula, eu até chego a levar o experimento, mas dá para a gente entender muito bem aqui. Imagina que eu coloco dentro de um tubo de ensaio, eu coloco uma fita de magnésio. Uma fitinha de magnésio, magnésio metálico. E aí eu faço esse magnésio reagir com ácido clorídrico, né? Magnésio com ácido clorídrico. A gente sabe aqui que é uma reação de óxido-redução, também conhecido como reação de simples troca, né? Onde o magnésio desloca o hidrogênio para formar um sal, MgCl2, não é isso? Mas o que desloca aqui, né, é o gás hidrogênio. Então, estou vendo aqui, até formando aqui, né, na imagem, a formação de gases, né, de gás, nesse caso, que é o hidrogênio aqui que está sendo eliminado durante essa reação química, né? Já que o frasco está aberto, nesse caso. Logicamente, essa reação não está balanceada, eu preciso balancear, né? Colocar um 2 aqui na frente do HCl, né? Colocar um 2 aqui na frente. Então, ficar mais bonitinho, né? Colocar aqui embaixo, ó, Mg mais 2HCl, produzindo MgCl2 e H2. E vamos supor que eu queira medir a velocidade dessa reação. Eu quero calcular a velocidade com que essa reação se processa, né? O que vai acontecer, né, com o tempo, né, à medida que o tempo vai passando? Essa fitinha de magnésio que eu coloquei dentro do tubo de ensaio, ela vai ter uma massa inicial, né, conhecida, por exemplo, e à medida que o tempo vai passando, né, essa fitinha de magnésio, obviamente, ela vai sendo degradada, né, ela vai sendo consumida por conta da reação do ácido clorídrico. E como o tubo está aberto aqui, né, o hidrogênio vai sendo liberado ali naquele caso. Eu posso, de certa forma, medir a quantidade de hidrogênio que está sendo liberada colocando esse sistema numa balança, por exemplo. Se eu colocar esse conjunto aqui numa balança, né, e medir a massa inicial, antes de colocar a fitinha, aí eu considero essa massa inicial. Aí e junto com do lado ali, né, do lado da balança, eu também coloco a fitinha para pesar o conjunto. Fitinha de magnésio mais a solução de ácido clorídrico. Aí essa é a chamada massa inicial. E aí vamos supor que eu coloque a fitinha de magnésio dentro do tubo de ensaio e começo a monitorar a massa desse sistema numa balança, né? O que vai acontecer? Bom, como o gás hidrogênio está sendo liberado para a atmosfera, eu vou observar uma diminuição dessa massa à medida que o tempo vai passando, né? E eu consigo, então, verificar qual vai ser, obviamente, cronometrando, né? Eu disparo o cronômetro, né? Disparo o tempo e vou medindo a cada 10 minutos, né? Ou a cada 1 minuto, dependendo da velocidade da reação, eu vou monitorando essa massa, né? Eu vou monitorando essa massa e aí eu faço uma tabelinha de quantidade versus tempo, né? E a partir dali eu consigo calcular uma velocidade média dessa reação. Bom, isso, de certa forma, eu fiz aqui como exemplo, eu tabulei aqui, ó, valores hipotéticos. Eu vou abrir aqui uma tabela do Excel, rapidinho, só para a gente ilustrar isso. Então, vamos supor que eu tenha o tempo, eu marque o tempo e vou monitorando a massa de magnésio que vai restando lá no meu tubo de ensaio, né, no tempo zero. 2,7 gramas, né, vou colocar aqui a unidade, né, para ficar mais claro, gramas, e eu tenho aqui o tempo em minutos, né, o tempo em minutos. E aí, à medida que o tempo vai passando, 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30 minutos, eu vou observando a massa do magnésio que vai restando lá no tubo de ensaio. Beleza? Tranquilo aí? Alguma dúvida? São números hipotéticos aí que eu estou colocando para a gente fazer uma discussão. E aí, eu observo que a massa do magnésio vai diminuindo com o tempo. Por que vai diminuindo a massa de magnésio com o tempo? É óbvio, né? O magnésio é o meu reagente, né? E o meu reagente ele vai diminuindo a massa com o tempo. Em contrapartida, eu tenho os meus produtos que vão aumentando sua massa com o tempo.
Então, no início, no tempo zero, né, a massa do reagente é máxima e no tempo zero a massa dos produtos é mínima, ou é zero, né, não tem nenhum produto ainda. E à medida que a reação vai se processando, reagente vai diminuindo a massa e automaticamente o produto vai aumentando a massa. Eu tenho as duas curvas, né, são curvas que são opostas, né, enquanto uma diminui, a outra aumenta. E eu quero montar um gráfico aqui, depois fazer uma discussão. Eu quero calcular a velocidade média, né, mas eu quero calcular a velocidade média em função do número de mols de magnésio pelo tempo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou converter massa em número de mols. Como é que a gente faz isso? A gente usa a tabela periódica. A massa do magnésio, a massa molar é 24. E aí eu só faço 1 mol vale 24 gramas, 2,7x. Ou simplesmente pego a massa, né? Pego a massa e divido pela massa molar, que é 24. Né? Aí com isso eu tenho o número de mols. Aqui no Excel tem a facilidade, que é só arrastar aqui, né? Arrasto e calculo o número de mols para todo mundo. Então, o que eu vejo, né? Eu vejo aqui uma variação, né, do número de mols com o tempo, né? Com o tempo. Aí, graficamente, teria esse perfil aí de uma curva, né? Ou seja, de uma curva decrescente, né? E meio que exponencial. Isso tem um motivo, tem uma explicação para essa curva ser exponencial. E não uma curva linear, né, de uma equação de uma reta, por exemplo. É uma equação de uma função exponencial, nesse caso. Ok? Alguma dúvida aí até agora? Tranquilo? Queria que fosse mostrasse os pontinhos aqui. Mas tudo bem. Deixa eu ver se dá para mostrar os pontos. Só se mudar o gráfico. Mas enfim, vou mudar o gráfico. Bom, e aí, vamos supor agora que eu peça para vocês o seguinte. Para a gente calcular a velocidade média dessa reação química em alguns intervalos. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, para a gente não sair e voltar, deixa eu jogar aqui para o Excel, para o PowerPoint, para a gente fazer alguns cálculos, né? Eu consigo aqui colar. Beleza, consegui colar. Então, vamos supor que eu primeiro pergunte o seguinte, né? A partir dessas informações, qual é a velocidade média? Qual é a velocidade média da reação em função do magnésio, obviamente? Qual é a velocidade média? Qual é a velocidade média em relação ao magnésio no intervalo de 0 a 10 minutos? De 0 a 10 minutos, né? Então a gente vai calcular a velocidade média. A velocidade média vai ser a variação da quantidade pelo tempo, né? Então vai ficar assim, ó, velocidade média no intervalo de 0 a 10 minutos. Então 0 a 10, tá aqui o intervalinho, né? Quantidade final, né? Seria quantidade final menos quantidade inicial dividido por tempo final menos tempo inicial, né? Então a velocidade média nesse intervalo vai ser igual, quantidade final 0,03 menos 0,11 dividido por tempo final, que é 10 menos 0. Né? Aí a gente vai fazer um cálculo aqui da velocidade média nesse intervalo. 0,03 menos 0,11 dividido por 10. Isso vai dar, segundo os meus cálculos aqui, menos 0,008. Unidade é aqui em cima, né? Mol. E aqui embaixo, minuto. Né? Mol por minuto. Né? Em outras palavras, em média, né? Em média. E por que tem esse sinal negativo aqui, né? Porque é uma velocidade de consumo, né? Geralmente a gente coloca em módulo isso, sem problema nenhum, né? Sem problema nenhum. Mas o sinal é bem interessante, porque o sinal indica pra gente que
Em média, no intervalo de 0 a 10 minutos, eu tenho um consumo de 0,008 mols de magnésio por minuto, né? Ou seja, cada minuto que passa, 0,008 mols de magnésio são consumidos, em média, né? Em média. Agora, alguma dúvida aí? Tranquilo isso, né? Beleza. Vamos supor, então, que eu faça agora o mesmo cálculo de velocidade média de magnésio no intervalo de agora final. Vou pegar aqui o intervalo de 20 a 30 minutos. 20 a 30 minutos. Vou fazer o mesmo cálculo, né? Velocidade média vai ser a variação da quantidade pelo tempo. Em 20 a 30 minutos, eu tenho esse intervalinho aqui, ó. Então, ficaria quantidade final menos quantidade inicial. Aqui eu acho que ele deu uma arredondada, o Excel, né? Porque aqui, ó, tá repetindo o valor, tá vendo? Provavelmente não é bem assim, né? O Excel deve ter arredondado as últimas casas decimais ali. Mas, só ver aqui, ó. Vou pegar. Aqui deve ter outras casas aqui. Por exemplo, ó, correto seria isso, né? Seria esses valores aqui. Ver se consigo colar aqui. Não vou conseguir colar. Se eu colar tudo de novo. Nosso cálculo inicial saiu um pouquinho errado, mas não tem problema não. Porque a gente não considerou não consideramos essas casas decimais ali. Mas tudo bem. Então, no intervalo de 20 a 30 minutos, né? No intervalo de 20 a 30 minutos, a gente tem essas concentrações aqui, ó. Concentrações não, número de mols, né? Final e inicial, ficaria 0,008 menos 0,017 dividido pelo intervalo, que é 30 menos 20, né? Isso vai dar 0,008 menos 0,017 dividido por 10 de novo, né? Que é o intervalo de 10 minutos. Isso vai dar menos, aqui ó, resultado, né? Menos 0,0009 mol por minuto. Ok? Então notem, primeira coisa aí, né? As velocidades, velocidade média, dependendo do intervalo. Podia, né? Mas o cálculo de velocidade média não foge disso, não. É isso mesmo. Não tem erro, não. O que eu vejo, né? Que a velocidade média nos tempos finais da reação, vamos dizer assim, né? À medida que o tempo vai passando, a velocidade média ela vai diminuindo, né? Ela vai diminuindo bastante, inclusive. Se você for olhar o gráfico aqui, ó, né? Deixa eu pegar o gráfico aqui de novo. E aí nós vamos falar um pouquinho, pode falar um pouquinho aí de cálculo, né? O que está acontecendo aí com a tangente, né, da curva, à medida que o tempo vai passando? O que está acontecendo com a tangente, né? Aqui eu tenho uma tangente no início da reação, né? No início da reação aqui eu tenho uma derivada primeira aqui, ó, né? Uma derivada aqui primeira muito acentuada, né? Tangente, a curva aqui é muito acentuada. À medida que o tempo vai passando, né? A tangente ela vai diminuindo a sua inclinação, né? Vamos dizer assim, né? Vai diminuindo a sua inclinação, ok? Então, no início das reações químicas, isso vale para todas. Então, Figueiredo, essa é a discussão que eu queria fazer agora, né? No início da reação, a velocidade é muito alta, né? Você usar aqui triângulo, né, também, se você quiser calcular como triângulo, né, para calcular aqui uma velocidade, vamos dizer assim, quase instantânea, né? Usando o sistema de triângulos, retângulo,
você vai calcular aqui velocidades diferentes à medida que o tempo passa. Né? Então, no início da reação, a velocidade é muito alta. À medida que o tempo vai passando, né, a velocidade vai diminuindo. Né? E aí isso tem a ver com o quê? Né? Que aí o Figueiredo colocou aí que seria a superfície de contato. Será que é isso mesmo? Será que no início da reação a velocidade é alta por conta de superfície de contato? O que vocês acham? Ou tem a ver com o número de colisões? Por quê? Superfície de contato tem a ver com o número de colisões, como você falou aí. Mas nesse caso aí, o que eu tenho? No início da reação, eu tenho uma quantidade de moléculas de reagente maior. É a máxima possível. À medida que essas moléculas elas vão sendo consumidas para gerar produtos, automaticamente a probabilidade de haver colisões, de haver choques, essa probabilidade de colisões ela vai diminuindo, né? Porque antes eu tinha mais chances de colisão, agora eu tenho menos chances de colisão. Então, à medida que o tempo é passando, as colisões entre os reagentes vai se alterando, porque a concentração desses reagentes vai diminuindo, né? Se eu fizesse um gráfico do hidrogênio, o que eu veria? Né? Por exemplo, o hidrogênio formado. Lembra aqui que a reação é essa, né? Ó. A reação é essa, no qual está formando aqui, ó, hidrogênio. Não é isso? Está formando hidrogênio. Se eu fizesse aqui um gráfico, né, para observar o quanto de hidrogênio está produzindo, eu veria basicamente... Opa! Eu veria no gráfico basicamente isso, né? Uma curva que começaria no zero e ia crescendo, né, oposta aí ao magnésio. Aqui eu teria magnésio, aqui eu teria H2 sendo formado. Né? Agora, a pergunta que eu quero fazer, né? Nós calculamos a velocidade média em relação ao magnésio, intervalo de 0 a 10 minutos, no intervalo de depois de 20 a 30 minutos. Se eu perguntasse assim, qual é a velocidade média em relação ao ácido clorídrico no intervalo de 0 a 10 minutos? No intervalo de 0 a 10 minutos, qual é a velocidade média em relação ao ácido clorídrico? Como é que eu faria essa conta aí? Então, eu tenho os dados que eu tenho, pessoal. Os dados que eu tenho são dados de mols de magnésio, né? Mols de magnésio pelo tempo, né? Pelo tempo percorrido ali da reação. Eu quero calcular a velocidade média da reação agora, não em função do magnésio, e sim em função do consumo de ácido clorídrico dessa reação. Como é que eu calcularia essa velocidade aí? O dobro? Todo mundo concorda com o Matheus? Seria o dobro, será? Ou seja, a velocidade de consumo do magnésio vai ser a metade da velocidade do consumo de ácido clorídrico. Todo mundo concorda? Cada magnésio precisa de 2 mols de ácido clorídrico, né? Perfeito. Então, seria... Isso mesmo, tá certinho. A velocidade, olha aqui, ó, a velocidade, se eu tenho a velocidade de um dos componentes, eu posso calcular a velocidade de qualquer outro componente da reação. De qualquer outro componente da reação. Então, se eu sei do magnésio no intervalo, eu posso calcular a velocidade de consumo do ácido clorídrico, de formação do cloreto de magnésio e de formação de gás hidrogênio. Né? Então, nesse caso aqui, como já foi falado, o Matheus falou aí, a velocidade de consumo do HCl, porque eu estou falando consumo, porque ele é um reagente, a velocidade média, né? Velocidade média, ela é igual a 2 vezes a velocidade média de consumo do Mg, do magnésio. Ok? Então, se eu tenho a velocidade, se eu calculei aqui que a velocidade de magnésio no intervalo de 0 a 10 minutos tem esse valor aqui, ó, de 0,008, a do ácido clorídrico vai ser quanto? Vai ser só o dobro. Vai ser igual a 2 vezes 0,008.
ou seja, vai ser igual a 0,016 mol por minuto. Se eu quiser colocar em módulo aqui, né, deixar em módulo, seria isso. Ok? Se eu perguntasse assim, qual é a velocidade média de formação do gás hidrogênio no intervalo de 0 a 10 minutos? Ó, se eu pegar a reação, o hidrogênio ele é formado numa mesma proporção do que o magnésio é consumido. Não é? Porque é 1 para 1 aqui, ó. Então, a velocidade média de formação do gás hidrogênio é igual à velocidade média do magnésio. Porque a reação é 1 para 1 em relação a esses dois componentes. Beleza? Então, se eu tenho a velocidade média de um dos componentes, eu consigo calcular a velocidade de qualquer outro componente naquele mesmo intervalo de tempo. Obviamente, comparando mesmo intervalo de tempo. Né? Eu não posso comparar um intervalo de tempo com outro no outro intervalo de tempo. Porque a gente sabe que a gente faz aqui um cálculo de velocidade média, não é velocidade instantânea. Né? E velocidade média, como o nome diz, pode variar dependendo do intervalo de tempo que eu estou medindo. Não é linear essa velocidade média, a gente provou isso aqui. Né? No intervalo de tempo eu tenho uma velocidade, em outro intervalo de tempo eu tenho outra velocidade. Show de bola? Muito bom. Posso continuar, então? Aí está falando da velocidade instantânea, né, de uma situação aí que eu tirei do livro, né? Mas a gente já discutiu isso. Eu quero calcular a velocidade instantânea. Eu tenho uma maneira, né, prática de se calcular uma velocidade instantânea, é pegar um ponto médio ali, né? Fazer um triângulo, retângulo, né? E aí, a partir desse triângulo retângulo, você consegue calcular. Aqui você tem a variação da quantidade, que está no eixo Y. Aqui você tem a variação do tempo, né? E se você divide a variação da quantidade pelo tempo, né? Você tem uma estimativa de uma velocidade instantânea, né? Que, lógico, para você calcular a velocidade instantânea em um determinado tempo, você precisaria conhecer a função que descreve, né? A função matemática aqui que descreve, né, essa curva. Não é uma função tão trivial assim, né? Mas uma maneira, vamos dizer assim, estimada que a gente pode fazer graficamente para realizar o cálculo da velocidade instantânea é pegar naquele ponto, né, por exemplo, ele pegar um tempo de 600 segundos, que ele está dando como exemplo aqui, fazer com a régua, por exemplo, uma tangente, né, nesse ponto, próximo a esse ponto, e calcular por estimativa aqui, usando o triângulo retângulo, calcular essa velocidade instantânea. Beleza? Bom, aí uma questãozinha, só para a gente discutir mesmo, que a gente acabou de falar, diz assim, ó, o gráfico abaixo se refere às concentrações de reagente e produtos da reação em fase gasosa, equacionado como 2N2O5, formando 4NO2 e O2. E ele dá aqui um gráfico que ele descreve no eixo Y a concentração de cada componente em função do tempo percorrido da reação. Né? E aí, ele dá as curvas que ele chamou de A, hipoteticamente de A, B e C. Ele pergunta, quem é A, B e C? Né? Quem seria A, B e C relacionando isso com os componentes da reação? Quem seria A, quem seria B e quem seria C? Então, por exemplo, já dá para matar, né? Pelo menos um aí, o C. Quem seria o C da reação? O C é o único que está diminuindo com o tempo. Aquele N2O. Isso aí. Quem diminui a concentração com o tempo são os reagentes. Então, esse aqui é o N2O5. Beleza. E agora eu sei que A e B ou é o NO2 ou é o O2. B é o oxigênio, né? Quem? B é oxigênio? Perfeito. O B é o O2
e, consequentemente, esse aqui é o NO2. Por quê? Porque a gente está vendo aqui, ó, que o NO2 ele é formado numa proporção aqui, ó, 4 vezes maior do que o O2. É isso que o gráfico está mostrando aqui, né? O A produz numa quantidade, né? E numa velocidade também, porque a tangente aqui mostra isso, né? As tangentes comparadas no mesmo tempo. A é produzido, né? O NO2 aqui é produzido 4 vezes mais em relação ao O2. Né? Então, associamos aí cada componente da curva com base na reação química. Uma questão aqui agora de cálculo, diz assim, ó, a água oxigenada é empregada frequentemente como agente microbicida de ação oxidante local. A liberação do oxigênio que ocorre durante a sua decomposição é acelerada por uma enzima presente no sangue, chamada de catalase. Na limpeza de um ferimento, esse microbicida liberou, ao se decompor, 1,6 gramas de oxigênio por segundo. Então, ele deu ali a velocidade média, né? A velocidade média do O2, em relação ao O2, sendo igual a 1,6 gramas por segundo. Nessas mesmas condições, qual é a velocidade de decomposição da água oxigenada em mol por minuto? Então, primeira coisa, ele deu a velocidade de um dos componentes da reação e está pedindo a velocidade média do outro componente da reação. Né? Mas para isso a gente precisa lembrar de qual é a reação de decomposição. Lá no início dos slides eu mostrei, né? O H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, ele, na ação de enzimas, se decompõe em água e H2O e oxigênio, O2. Né? Só que essa reação aqui não está balanceada. Eu preciso balancear essa equação. Eu preciso colocar um meio aqui, ó, do O2. Beleza? Em outras palavras, né, ele quer saber qual é a velocidade aqui que esse cara está decompondo. Pela discussão que a gente fez anteriormente, a velocidade de decomposição desse cara, do H2O2, é o dobro da velocidade do O2. Né? Porque aqui a proporção é de 1 para meio. Então eu posso escrever já de uma vez. Ó, a velocidade média do H2O2 é igual a 2 vezes a velocidade média do O2. Então, essa é a informação para a gente continuar o raciocínio aí. Ele quer que a gente expresse, né, a velocidade média em mol por minuto, tá vendo? E ele deu a velocidade média do oxigênio em gramas por segundo. Então, a gente vai ter que fazer uma conversão de unidades aqui primeiro, para a gente chegar aqui nessa expressão e substituir. Né? Ele disse, então, que 1,6 gramas de O2 para cada segundo. Né? Eu preciso transformar isso aqui em mol e transformar segundo em minuto, para expressar em mol por minuto. Né? E como é que eu transformo isso aqui em mol? Usando a massa molar do O2. Não é isso? Quanto que vale a massa molar do O2? O oxigênio é 16, vai dar 32. Então, 32 gramas de O2 é 1 mol. Então, 1,6 gramas de O2, X. X vai ser igual a... Então, vai ficar 1,6 dividido por 32. 1,6 dividido por 32. 0,005. 0,05 mol. Já converti. Agora falta converter segundo para minuto, não é isso? Segundo aqui para minuto. Então, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que pegar esse 0,05, tá dividindo por segundo, né? Tranquilo, Renato, sem problema. Depois você complementa na gravação lá que eu disponibilizar. Então, eu tenho que converter isso aqui em segundos para minuto, né? Como é que é? 1 segundo equivale a quantos minutos, né? Ou 60 segundos é 1 minuto, né? Não é isso? Então, 1 segundo vai ser o quê? 1 segundo vai ser X, que vai ser 1 dividido por 60. 1 dividido por 60. Então,
a unidade convertida vai ser, em relação ao oxigênio, né, a velocidade média do O2 vai ser igual a 1,6 gramas, que a gente converteu aqui, ó, 0,05 mol. Segundo, que é 1 sobre 60, né? Ou seja, isso vai dar, 60 passa para cima multiplicando, né? 60 vezes 0,05, que vai dar 3 mols por minuto de O2, né? 3 mols por minuto de O2. O que ele quer, então, é a velocidade do H2O2, né? Qual é a velocidade média do H2O2 em mols por minuto? Agora é só multiplicar, né? Por 2, né? Então ficaria a velocidade média do H2O2 vai ser igual, 2 vezes a velocidade do O2, que vai ser 3 vezes 2, 6 mol por minuto. Ok? Alguma dúvida aí? 6 mols por minuto. Muito bem. Bem tranquilo isso, né? A velocidade média, se eu tenho a velocidade média de um componente, como eu disse, insisto nisso, eu posso calcular a velocidade média de qualquer outro componente, desde que eu me atenha a um detalhe, que é a equação balanceada. A equação precisa estar balanceada, porque senão eu vou errar o cálculo aí, né? Eu vou errar o cálculo. Eu preciso observar se a reação está balanceada ou não. Beleza. Quais são os fatores que influenciam a velocidade da reação? Ou seja, o que posso fazer para aumentar ou diminuir a velocidade de uma reação? Né? O que eu posso fazer? Quais são os fatores, né? Os parâmetros que eu posso utilizar para alterar a velocidade de uma reação? E aí a gente tem, basicamente, né? O que está por trás de alterar uma velocidade de uma reação? É aumentar o número de colisões, né? Se eu tenho o maior número de colisões entre as moléculas, né, que reagem entre si, colisão, né? Se eu aumento o número de colisões, a probabilidade de colisões, eu tenho uma maior velocidade, né? Então, se eu faço com que essas moléculas entrem mais em contato de alguma forma, né, colidam com maior facilidade, eu aumento a velocidade. Né? Se eu quero diminuir a velocidade, o que eu faço? Se eu quero diminuir, eu altero, eu faço com que essas moléculas entrem em menos contato, né? Agite menos. Então, a velocidade de uma reação está muito ligado ao número de colisões. Ao número de colisões. Ao número de choques. E aí, o que eu posso fazer para aumentar a velocidade? Alguns dos fatores já foram falados aí, ó. Catalisador, calor, né, que seria aumentar a temperatura, é isso que a gente vai falar, né? O primeiro fator é o seguinte, o primeiro fator é a concentração dos reagentes. Então, por exemplo, se eu coloco uma fitinha de magnésio lá, que é o início do nosso problema, num ácido clorídrico, por exemplo, diluído, e coloco a mesma fitinha num ácido concentrado, eu tenho velocidade de reações diferentes. Né? Por quê? Porque numa solução mais concentrada, eu tenho mais moléculas. Né? O que significa ser mais concentrado? Significa que tem mais moléculas pelo volume. Então, se eu tenho mais moléculas, o número de colisões aumenta. Então, quanto maior a concentração, maior vai ser a velocidade da reação. É diretamente proporcional. Né? Se eu aumento a concentração, eu aumento a velocidade dessa reação. O primeiro fator é concentração. Segundo fator que já falaram aí é a temperatura. Né? O que a temperatura faz? A temperatura faz com que eu aumente o número a energia cinética. Né? A temperatura faz com que aumente a energia cinética. O que é energia cinética? É energia de movimento. Né? É energia de movimentação. Se eu aumento a temperatura, se eu forneço calor, nesse caso, eu tenho mais agitação molecular. E se eu tenho mais agitação, mais colisões, né, eu tenho
também maior a velocidade. Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade da reação. Se eu quero diminuir a velocidade da reação, o que eu faço? Eu diminuo a temperatura, não é isso? É isso que a gente faz quando a gente coloca um alimento na geladeira, no freezer, no congelador, né? Qual a intenção de colocar um alimento desses no congelador, por exemplo? É de exatamente diminuir a velocidade com que as reações metabólicas ali do alimento continuem. Elas vão continuar? Vão continuar, não tem jeito. Mas vão continuar numa velocidade muito menor, né? De modo que você consegue conservar o alimento por um período muito grande, né? Você faz com que as reações metabólicas de degradação, principalmente do alimento, elas se processem num tempo menor. Num tempo, aliás, maior nesse caso, né? Numa velocidade menor e num tempo maior, né? Automaticamente. Existe uma equação chamada equação de Arrhenius que associa a velocidade de reação com a temperatura, né? Essa velocidade, ela não é linear, né? Quanto maior assim a temperatura, a velocidade aumenta exponencialmente, né? Se você aumenta a temperatura, a velocidade aumenta de forma exponencial, tá? Exponencial. Alguém quer perguntar aí? Essa aqui é a equação de Arrhenius, é só para mostrar mesmo, né? Relaciona constantes de velocidade em temperaturas diferentes. E uma equação muito parecida que a gente trabalhou uns dias atrás aí, que é a equação de Clausius-Clapeyron, né? Muito parecida com essa. É basicamente a mesma ideia, né? E você consegue prever a velocidade de uma reação numa outra temperatura, não é isso? Uma outra característica, né, um outro fator que foi falado aí, é a famosa superfície de contato, né? O que é a superfície de contato? Por exemplo, aqui ele está dando uma situação muito prática, né? Se você pega um comprimido de Sonrisal, né? E você faz dois experimentos, né? Num copo você coloca o Sonrisal pulverizado. No outro copo você vai colocar o Sonrisal inteiro. E você solta os dois copos ao mesmo tempo. Você vai observar que no recipiente onde você pulverizou, a velocidade vai ser maior, né? A velocidade vai ser maior. Por que vai ser maior? Porque, obviamente, eu tenho uma diferença aí de área de contato, né? No comprimido inteiro, eu tenho quais áreas de contato? Né? Eu tenho a área de contato da parte de cima, como se fosse imaginar uma moeda ali, né? Uma moeda. Eu tenho a parte de cima, a parte de baixo e a lateral do comprimido, para entrar em contato com a água, né? Para reagir, nesse caso. Quando eu pulverizo, né, eu coloco todas as moléculas que estavam no interior do Sonrisal ali para reagir, né? Eu coloco em contato. Então, quanto maior a superfície de contato, maior vai ser as colisões, né? E maior vai ser a velocidade também. Isso é muito também característico. Se você pegar comparar, por exemplo, a oxidação de uma barra metálica com uma esponja, um bombril, por exemplo, né? Ambos são feitos com o mesmo material, ferro. Você observa que a oxidação da esponja de bombril é muito mais rápida do que uma barra de ferro, justamente por conta da área de contato, né? Quando você vai fazer um churrasco lá com carvão, por exemplo, você vai acender churrasqueira, é muito mais fácil acender churrasqueira com carvões pequenininhos do que com carvão grande, porque você tem muito mais área de contato para o oxigênio do ar queimar aquele carvão. Então, isso vale para todos os casos, né? Quanto maior a superfície de contato, maior vai ser a velocidade da reação química. Aí, né, o caso da oxidação da queima do bombril, né? Em dois casos diferentes. Um outro fator também importante é a pressão. Só que a pressão, ela só se aplica, obviamente, a reações, a sistemas no estado gasoso.
né, a reações do estado gasoso. Não faz sentido, o nível de compressão de um líquido e de sólido é muito pequeno, né? Então, aumentar a pressão para alterar a velocidade não vai fazer muita diferença. Mas para gases faz muita diferença, né? Se eu aumento a pressão, eu automaticamente, o que eu faço, né? Eu coloco as moléculas em contato, né? Mais de perto, né? Eu estreito os contatos. Se eu estreito os contatos, a probabilidade de colisões também aumenta, né? Então, em outras palavras, também, quanto maior a pressão, né, de um recipiente, né, maior vai ser a velocidade dessa reação. Todos esses fatores que eu citei, né, tanto concentração de reagentes, temperatura, superfície de contato, pressão, estão associados ao número de colisões, né? Tanto concentração, temperatura, pressão, superfície de contato, estão associados ao número de colisões. E aí alguém falou de um outro fator aí, né? Qual é o outro fator que tá faltando aí a gente falar? Para a gente encerrar nossa aula. Qual é o fator que está faltando aí? Que eu não falei ainda. Exato. Os famosos catalisadores. Quem são os catalisadores, né? Quem são essas coisas aí, chamadas catalisadores? Bom, catalisador, a relação do catalisador com a velocidade da reação não é pelo argumento do número de colisões. Os catalisadores, eles alteram a velocidade da reação. Alterando um parâmetro da reação química, das reações químicas, que a gente chama, não sei se vocês já ouviram falar, chamado de energia de ativação. Então, os catalisadores, eles alteram essa tal de energia de ativação. A gente escreve assim, E subscrito A. Energia de ativação. Aqui eu estou mostrando um clássico exemplo de catalisador, né? Colocado lá no escapamento, né, do automóvel. Daqui a pouco eu vou falar sobre qual é a função desse catalisador no escapamento de um automóvel. Mas para a gente falar de catalisador, a gente precisa fazer uma discussãozinha aqui, que é exatamente sobre essa tal energia de ativação. O que seria isso, né? Deixa eu ligar aqui rapidinho o ar, que deu uma esquentada aqui. O que seria essa tal de energia de ativação e da onde que saiu, da onde saiu essa ideia, né? Então, insisto, todos os fatores falados anteriormente alteram o número de colisões. Catalisador não. Catalisador altera a energia de ativação. Para falar de catalisadores, a gente tem que fazer uma discussão aqui bem rápida, que é uma discussão sobre a teoria das colisões. O que seria a teoria das colisões, né? Vamos supor que eu coloque para reagir gás hidrogênio com gás cloro para formar a molécula de HCl, né? Para formar a molécula de HCl. O grande problema é o seguinte, né? Para acontecer a reação química, eu preciso cumprir alguns requisitos. E quais são os requisitos que eu preciso cumprir? Primeiro requisito. Tanto o H2 como o Cl2, quando reagem, eles precisam ter afinidade.
que seria afinidade? Né? Eu preciso que haja uma atração, vamos dizer assim, eletrostática ali, de modo que eu tenho rompimento de ligações do hidrogênio, rompimento de ligações do cloro, para formar a molécula de HCl. Esse é o primeiro pré-requisito. Se não tiver afinidade, a reação não vai acontecer. Por exemplo, se eu colocar lá um gás nobre, o hélio, por exemplo, para reagir com o O2, eu não vou ter reação química nenhuma. Por quê? Porque o gás nobre não tem afinidade de reação. Então, eu preciso ter afinidade. Segundo, eu preciso que haja colisão. Então, não adianta eu ter afinidade se essas duas moléculas elas não colidem. Né? Se eu tiver moléculas de forma isolada, né? E essas moléculas não entrarem em contato, não se chocarem, essas moléculas não vão reagir nunca. Né? Então, seria o segundo pré-requisito. E o terceiro pré-requisito, e mais importante, essa colisão precisa ser o que a gente chama favorável. E o que é uma colisão favorável? Uma colisão favorável é uma colisão no qual eu tenho uma orientação, uma geometria de colisão, de modo a acontecer a combinação dos átomos para realizar a reação química. Então, obviamente que é um pouco mais difícil de mostrar isso, porque é um pouco abstrato, mas aqui ele está dando algumas situações, olha. O hidrogênio aqui, ó, colidindo de maneira não favorável, tá vendo? Porque só vai ter uma colisão favorável quando o hidrogênio do gás hidrogênio entrar em contato com o cloro da outra molécula e automaticamente o cloro da outra molécula entrar em contato com o hidrogênio. Então, somente nessa orientação aqui de choque, de colisão, geometria de colisão, é que a reação efetivamente vai acontecer. Ou seja, para eu ter uma reação química, eu preciso ter afinidade, eu preciso ter colisão, mas eu preciso ter uma colisão com uma orientação favorável. Né? Então, todas as outras aqui, duas anteriores, elas são desfavoráveis. Né? Ela não acontece de forma com que as moléculas entrem em contato e formem os produtos ali, o produto naquele caso. Ok? Até aí? E aí, bom, tendo essa colisão favorável, acontece o seguinte, para as moléculas de H2 e Cl2 se converterem em produtos efetivamente, durante essa colisão aqui, ó, quando acontece a colisão, começa a acontecer algumas mudanças aqui na estrutura desse estado intermediário, que a gente chama de estado de transição. O que seria o estado de transição? É um estado que está entre os reagentes e os produtos. O que seria esse estado de transição? Esse estado de transição é um estado no qual eu tenho o início da quebra das ligações originais, e o início da formação aqui, ó, de novas ligações químicas, né? De modo que os produtos serão formados quando essa ligação for totalmente quebrada, né? E eu formar uma nova ligação química. Mas, fato, para passar de reagente para produto, eu preciso necessariamente ultrapassar esse estado intermediário. Que é chamado nos livros aí, né, de complexo ativado. Não sei se vocês já ouviram falar também. Complexo ativado. O que é o complexo ativado, ou estado intermediário? É um estado de transição, né? É um estado de transição. Muito difícil de ser verificado experimentalmente. Por quê?
Porque é um estado que ele tem um tempo de vida muito curto, né? O tempo de vida dele, de existência dele é muito curto, de modo que ele não pode ser visto de maneira experimental. Esse complexo ativado, esse estado de transição aqui, ó, tem uma energia muito elevada. Ele é energeticamente instável. E lembra que, quando a gente fala de instabilidade, a gente está falando de um estado de maior energia, né? Então, ele é um estado muito instável, que graficamente a gente pode mostrar assim, ó. Graficamente a gente mostra assim, ó. Eu tenho a energia dos reagentes, tenho a energia dos produtos. A diferença de energia entre reagente e produto, a gente já viu em termoquímica, né? Isso é chamado de ΔH, né? Essa diferença de energia entre produtos e reagentes é chamado de variação de entalpia. Só que aqui eu estou colocando um ingrediente a mais. Qual é o ingrediente a mais? A gente não tinha falado desse tal complexo ativado, né? O que seria o complexo ativado? O complexo ativado é um estado de energia, né, maior que está entre os reagentes e produtos. Isso, como é instável, tem uma energia um pouco maior, que está mostrado aqui, ó, que vai dos reagentes até um topo de uma montanha aqui, ó. Essa energia extra aqui, ó, que vai dos reagentes até o topo lá da montanha, até o cume da montanha, só o cume interessa, né? O cume me interessa. Esse topo da montanha, que está lá o complexo ativado, eu preciso ultrapassar essa barreira para a reação acontecer. Porque se eu não conseguir ultrapassar essa barreira para a reação acontecer, se eu não conseguir ter essa energia extra para a reação acontecer, ela não vai acontecer, como não está dizendo. Ela não vai ocorrer. Essa energia extra é chamada de energia de ativação. E aí que tem o conceito, entra o conceito dos catalisadores aqui, né, que eu estava falando com vocês. O que é energia de ativação, né? A energia de ativação é uma energia necessária, para ultrapassar o complexo ativado. É energia necessária para romper esse estado de transição. Senão, a reação não vai acontecer. Nesse caso, ele está dando um exemplo, né, que a energia de ativação aqui dessa reação é de 40 quilocalorias, né? Isso não altera o ΔH da reação. O ΔH é menos 6 kcal. Por que é menos aqui, ó? Porque a energia do produto é menor do que a energia dos reagentes, né? Lembra que ΔH é H de produto menos H de reagente. Se isso aqui, ó, é menor do que isso, o sinal vai ser negativo. Tá? Eu estou vendo isso graficamente, ó. A energia dos produtos é menor do que a energia dos reagentes. Isso aqui é o ΔH da minha reação. E agora eu tenho uma situação aqui diferente, que é o complexo ativado, e eu tenho essa energia de ativação. Então, a energia de ativação, como eu disse, essa é a energia mínima necessária para ultrapassar esse complexo ativado. Pessoal, toda reação tem que passar por isso? Toda reação tem que passar pelo complexo ativado. Seja ela uma energia de ativação pequena ou baixa, mas tem que passar por esse complexo ativado, né? É um fato, né? Quanto maior essa montanha, eu não vou conseguir desenhar essa montanha, mas quanto maior esse cume aqui, né? Maior vai ser a energia de ativação e, consequentemente, menor vai ser a velocidade da reação. Então, a velocidade da reação está ligado à energia de ativação, né? Quanto maior a energia de ativação, menor vai ser a velocidade da reação. Então, eu preciso arrumar um meio de diminuir essa energia de ativação. E esse meio se chama catalisadores. Catalisadores. O que seria um catalisador, pessoal? Um catalisador é uma substância
adicionada à reação, e fato, ela não é reagente, ela não é consumida durante a reação, né? Não é consumido ao final da reação. É uma substância que eu coloco, né, que eu adiciono à reação, para quê? Para fazer o quê? Para alterar a energia de ativação. Olha aqui a energia de ativação, qual era antes, e olha aqui a energia de ativação agora, né? Eu vejo que para ultrapassar o complexo ativado, para ultrapassar essa montanha com catalisador, é menor, né, do que sem o catalisador. E qual é a consequência disso? A adição de um catalisador, que altera, então, a energia de ativação, faz com que a velocidade da reação aumente, né? Então, o catalisador, qual é a função do catalisador? O catalisador é adicionado para diminuir a energia de ativação. Então, por isso que eu disse, ó, catalisador não tem a ver com colisões. Catalisador tem a ver com a diminuição da energia de ativação. E ao diminuir a energia de ativação, automaticamente eu aumento a velocidade da reação. E para cada... Isso é uma ciência da química relativamente nova, né? Mas que, de certa forma, revolucionou a química, a indústria química, né? Revolucionou todo o processo químico. Por quê? Se eu tenho que produzir alguma coisa, e esse alguma coisa demora muito a produzir, isso, economicamente falando, é muito ruim, né? Então, os catalisadores são substâncias que aumentaram em muito, né, a velocidade de produção de substâncias de interesse, né? Por exemplo, a indústria de petróleo é uma indústria que requer muita utilização de catalisadores. E os caras pesquisam isso, né? Tem grupos de pesquisa no mundo todo envolvidos em produção de catalisadores que são específicos para cada reação, para acelerar a velocidade dessas reações, né? Isso rola muito dinheiro, né? Eu tenho muitas empresas privadas, né, que financiam, inclusive empresas privadas que detêm tecnologias, né, de produção de catalisadores, e que, obviamente, tem todo o interesse econômico por trás, né? Existem linhas de pesquisa só para isso, né? Congressos científicos, revistas científicas só para estudo de catalisadores. E quais são as características dos catalisadores? Primeiro, é que eles aumentam a velocidade, né? A função deles é aumentar a velocidade, alterando a energia de ativação. Segundo, eles não são consumidos, ou seja, eu posso utilizar o catalisador várias vezes. Se eu adiciono um catalisador no início da reação, ao final da reação eu vou ter a mesma massa de catalisador. Ele não vai ser consumido durante o processo, né? Isso é uma vantagem, né, que eu posso reutilizar esse catalisador várias vezes, né, por várias reações. No nosso corpo a gente tem um catalisador, tem catalisadores, né, que são as enzimas, né, que atuam de forma a alterar a velocidade da reação. Não iniciam reações, mas interferem nas que já ocorrem sem sua presença. Em outras palavras, a decomposição do peróxido de hidrogênio em água e oxigênio ocorre sem catalisador? Sim, ocorre sem catalisador, mas de forma lenta. Se eu colocar catalisador, eu vou inibir essa reação? Não, na verdade eu vou fazer só que essa reação aconteça num tempo mais curto, né? Só isso. Ou seja, elas não iniciam, os catalisadores não fazem com que a reação comece, mas interferem nas que já ocorrem sem a sua presença, ou seja, aumenta a velocidade. Terceira aqui, quarta, na verdade, podem ser utilizados em pequenas quantidades, visto que não são consumidos. Então, uma pequena quantidade de catalisador já é o suficiente para alterar a velocidade de uma reação de grande quantidade de reagente, né? E um outro efeito que eu vou discutir aqui, para a gente terminar a aula, é que o efeito desse catalisador pode ser alterado pela presença de venenos, que a gente chama,
né, pela presença de venenos. Um clássico exemplo de envenenar um catalisador é o escapamento do automóvel, né? O escapamento do automóvel, quando ele é produzido de fábrica, né, quando ele sai da fábrica, ele é feito, né, de que maneira? No interior desses escapamentos, eu tenho um sistema de colmeia que é basicamente feito à base de alumina. Alumina é o óxido de alumínio. Esse material alumina, ele é um material muito refratário. O que significa ser um material refratário? O laboratório a gente tem lá, que reveste o nosso forno mufla, né? É um material que resiste muito bem à temperatura, né? Ele não sofre dilatação térmica, ele não é fundido, né? É um material bem interessante para ser usado para ser um isolante térmico ali naquele caso. Então eles colocam ali, revestem, né, o interior do escapamento com alumina, e esse escapamento ele é feito com base em furos, parecendo colmeias, justamente com qual objetivo? Para forçar que os gases que estão vindo lá da combustão, eles passem por esse sistema, né? Por quê? Para aumentar a área de contato, né? Se eu faço só na parede do escapamento, eu tenho os gases, eles vão passar direto sem entrar em contato com o material, né? Então, essa é uma maneira inteligente, vamos dizer assim, de forçar a passagem dos gases por todos os poros. E aí, nesses poros, eles adicionam catalisadores. A alumina não é o catalisador. O catalisador, na verdade, são metais à base de platina, paládio e cério. E são metais muito nobres. E esses metais muito nobres são caros. Eles são colocados aqui dentro, e eles atuam como catalisadores. Para quê? Com qual objetivo? Os gases vindo do escapamento, eles vêm com uma quantidade, dependendo do combustível e dependendo da regulagem do motor, né? Eles vêm muito com monóxido de carbono, por exemplo. E esse monóxido de carbono é muito tóxico. Então, esse catalisador faz o quê? Na presença do oxigênio, esse catalisador faz com que ocorra a reação química, conversão da reação química em CO2. E o CO2 é menos tóxico do que o monóxido de carbono. Não só isso, na combustão também vem muito NO2, são chamados de NOx. E na presença desses catalisadores, eles são convertidos em N2, que é menos tóxico. Menos tóxico não é tóxico, né? Inclusive está na nossa atmosfera. Então, essa é a grande função dos catalisadores aqui de automóveis. Só que isso tem um problema. Qual é o problema? O grande problema é que a nossa gasolina, a gasolina que a gente usa, ela contém uma quantidade razoável de enxofre. A legislação mais nova, né, está restringindo a quantidade de enxofre na gasolina. Professor, mas de onde que vem esse enxofre? Esse enxofre vem do petróleo, é natural. Tanto é que, não sei se vocês conhecem, né, existe aí o diesel, né, o diesel que tem uma contaminação, que tem uma quantidade como é que é mesmo? Eu esqueci. S alguma coisa. Eu esqueci o nome da S10, S20, S30, não lembro. Esqueci o número que vem aqui. Que tem a ver com a quantidade de enxofre na composição, né? Que está sendo reduzido com o tempo. Isso aí, S10, isso aí, S10. Mas ainda tem enxofre, né? Tem enxofre. Esse enxofre é um grande problema. Por que é um grande problema? Porque quando ele é queimado, né? Ele pode, primeiro, ir para a atmosfera e gerar chuva ácida, né? E o segundo problema, esse enxofre, quando chega aqui no escapamento, esse enxofre sólido, principalmente, ele vai impregnando todo o material.
vai impregnando aqui o material, e aí esse catalisador que estava disponível, ele acaba sendo envenenado. É nesse ponto que eu queria chegar. O que é envenenar o catalisador? Envenenar o catalisador é você, nesse caso, está recobrindo todo o catalisador com uma massa de enxofre. E aí o gás passa, não entra em contato com o catalisador, e aí não acontece a reação. De modo que você tem que trocar o escapamento de volta e meia, porque ele perde a função, o escapamento perde a função de converter esses gases tóxicos em gases menos tóxicos, né? Então, o que deveria ser feito, né, a cada ano, por exemplo, é trocar o escapamento no automóvel. Obviamente, ninguém faz isso. Só fica com a função de diminuir o ruído, né, do automóvel. Mas a função de fazer essa conversão já é perdida com o tempo, né, por conta desse teor de enxofre aí que a gasolina, o diesel contém, que acaba envenenando o catalisador. Um outro exemplo aí clássico comercial, né, nos sabões em pó, né, comerciais, os bons sabões, né, desculpa, eles são formulados, né, na composição deles, são adicionados enzimas principalmente a amilase e algumas lipases. O que são enzimas de amilase e lipases? Essas enzimas, elas são catalisadores que têm a função de auxiliar a reação de hidrólise, principalmente de amido e gordura. E por que eles são colocados, né, formulados, adicionados ao sabão? Justamente porque quando você se suja, né, com algum alimento que tem principalmente, né, um amido, que você sujou ali com ketchup, por exemplo. Ketchup tem amido, tem gordura, né? E aí quando você coloca ali sabão formulado com esses enzimas, eles auxiliam na degradação dessas moléculas, né, para facilitar a limpeza, né? Então, os sabões modernos, eles são adicionados ali algumas enzimas, né, para facilitar nesse processo. Ok? Bom, era isso que eu queria falar na aula de hoje, né, falar sobre velocidade média e os fatores que alteram a velocidade da reação. Basicamente, é esse o conteúdo de cinética química, tá bom? Essa é a parte introdutória aí da cinética. Alguma dúvida? Beleza pura. Basicamente, a gente conclui aí, está concluindo, né, o conteúdo, tá? Talvez até terça-feira que vem a gente não tenha aula, eu coloque, deixa lá a terça-feira que vem, eu vou ver que a parte de conteúdo, mas terça-feira que vem praticamente vou deixar só para tirar alguma dúvida, se alguém tiver, porque na quinta a gente faz os seminários, tá? Então, basicamente, eu estou encerrei hoje todo o conteúdo teórico da química experimental, né? Esperando aí uma possível